Fala, meu povo! Estamos aqui mais uma vez, dessa vez na sala de automação aqui do Colégio Cotemig Floresta, onde eu trabalho. E é uma sala que parece que você está em um ambiente Star Wars, né? Mas é onde os alunos aprendem sobre automação domiciliar, né? Doméstica, internet das coisas, enfim, é um ambiente bem interessante para o seu filho crescer enquanto profissional, né? E o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto top 10 no Enem, é um assunto muito importante, que eu venho trabalhando muito com meus alunos, que é a Era Vargas. Aí, evidentemente, você não pode querer que em um vídeo, 2 vídeos, um professor consiga explicar tudo que foi uma era que durou 15 anos. Então, meu objetivo aqui é simplesmente, pelo menos, dar ao aluno, em poucos minutos, uma luz do que foi tudo aquilo ali dividido em pelo menos 3 vídeos. Então, nós vamos começar aqui pela Revolução de 30, né, que é a Revolução Militar, né, que deu a Vargas a possibilidade de chegar ao poder. Né, o Vargas perdeu as eleições, a Aliança Liberal saiu derrotada, São Paulo, com Júlio Prestes, foi vencedora, mas aí assassinaram o vice de Vargas, o João Pessoa, e isso deu o impulso que Vargas precisava para se levantar contra o resultado das eleições. Então, com o apoio das Forças Armadas, ele chega ao poder com uma missão enorme de modernizar o Brasil, de trazer as leis trabalhistas e de quebrar uma hegemonia de 32 anos de São Paulo e Minas Gerais no poder. Período que nós chamamos de política do café com leite. Então Vargas chega ao poder e, ao chegar, ele já entrega um cartão de visita extremamente autoritário, né? Então ele, que parecia um bom vovozinho, né? Um camarada bacaninha, muito o pai dos brasileiros, mas ele chega realmente com um cartão de visitas impressionante. Ele tira todos os governadores do poder, né, coloca interventores, todos eles militares, obviamente, né? Os militares é que levaram o Vargas ao poder, então, evidentemente, ele tinha uma dívida, né, para com esses cidadãos, então me parece claro isso aí. Ele elimina o poder legislativo, né? Aí é o que eu falo para os meus alunos, né? Se o legislativo brasileiro não é aquela maravilha que todo mundo sabe que não é, o Congresso Nacional, né, deputados e senadores, acho que não precisa nem explicar aqui, né? Volta e meia envolvidos em denúncias, em toma lá da cá. Então, se ele não é uma maravilha, ele é muito melhor do que um país que não tenha poder legislativo. Porque sem o poder legislativo, quem faz as leis é o presidente, é o executivo, é uma pessoa ou um grupo muito pequeno de pessoas. Então é melhor termos um legislativo, mesmo que não maravilhoso, do que não termos o poder legislativo, que é quem faz as leis, é quem fiscaliza o executivo, o próprio judiciário também, né? Você pode pedir o impeachment de um juiz do Supremo Tribunal Federal, enfim. Então é importante ter os 3 poderes e o Vargas eliminou todo o poder legislativo. Então, ele já entregou uma cara muito ditatorial ao seu governo. Então ele entra no poder em 30 e aí, evidentemente, São Paulo é o estado mais afetado por esse totalitarismo de Vargas. São Paulo estava acostumado a estar no poder há 3 décadas. São Paulo havia vencido as eleições de 30, então era para que Júlio Prestes fosse o presidente do Brasil. Vargas fez questão de colocar um militar pernambucano como interventor em São Paulo. É claro que nada contra Pernambuco, mas os paulistas queriam, no mínimo, um interventor paulista. Eu acho que isso até faz algum sentido, você querer um interventor que pelo menos tenha um conhecimento daquele estado. E São Paulo
se levantou porque Vargas anulou a Constituição que existia, nossa segunda Constituição de 1891, né, era uma Constituição muito falha, realmente não previa voto feminino, não previa voto secreto, era o voto aberto, que dava a oportunidade do voto de cabresto, mas ele anulou a Constituição e não criou uma nova. Então São Paulo se levanta contra Vargas, são várias manifestações de rua, porque São Paulo se sentia tremendamente injustiçado, parte com razão, né? Parte com razão. Eu só não entendo por que São Paulo, quando estava no poder, né, não fez manifestações em prol de uma democracia mais plena, só foi fazer quando Vargas estava no poder, né? Enfim, são coisas que nós temos que levantar aqui. E aí, em 23 de maio de 32, em uma dessas manifestações, 4 jovens foram assassinados pelas forças que reprimiam as manifestações, obviamente em nome de Getúlio Vargas. Então imaginem vocês se hoje, em uma manifestação contra algum tipo de governo, seja ele municipal, estadual ou federal, a polícia matar 4 jovens, né? Imaginem que loucura que seria. E foi o que aconteceu naquela época. Então a morte desses 4 jovens paulistas, ela desencadeou de uma vez por todas, né, o desejo de São Paulo realmente levantar as armas contra o governo de Vargas. E aí eles criaram até uma sigla, né, MMDC, que eram as iniciais dos sobrenomes desses 4 jovens, né, que era Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Então, MMDC. Então, a partir de 23 de maio, São Paulo realmente percebe que se não fosse a luta armada, não tiraria Vargas do poder. Em 9 de julho de 32, começam as hostilidades entre o Exército Brasileiro e o Exército Paulista. Lembrando que não é que São Paulo quis entrar em guerra com o Brasil. São Paulo quis entrar em guerra contra o governo federal. Como o governo federal tem o domínio sobre as Forças Armadas, querendo ou não, São Paulo entrou em guerra contra a Marinha e o Exército Brasileiro. Lembrando que a aeronáutica ela ainda estava dentro do Exército, né? Ela ainda não era uma força independente. Então, São Paulo se mobiliza completamente. São Paulo chegou a ter 200 mil jovens se alistando. Então, uma coisa assim fenomenal, como os paulistas realmente abraçaram a causa contra Vargas. São Paulo conseguiu mobilizar dos 200 mil alistados algo próximo a 40 mil combatentes, né, com armas, com fardas e tudo mais. A ideia de São Paulo não era simplesmente bater de frente com o Brasil e vencer o Exército Brasileiro. São Paulo imaginava que se levantaria contra Vargas, né? E como Vargas vinha tendo uma atitude ditatorial, imaginava-se que outras revoltas eclodiriam para o Brasil, que muitas pessoas se dirigiriam a São Paulo para ajudar o Exército Paulista, mas geograficamente não foi o que aconteceu, né? O Exército Brasileiro ele veio pelo norte de São Paulo, por Minas Gerais, pelo sul de São Paulo, pelo Paraná, e a Marinha fechou o Porto de Santos. Então São Paulo realmente foi prensado pelo Exército Brasileiro. O nome dessa revolução é Revolução Constitucionalista de 1932. Por quê? Porque Vargas anulou a Constituição, prometeu outra e ela não veio. Então São Paulo pedia uma nova Constituição, mais moderna, que limitasse os poderes do presidente, que limitasse o Vargas a um mandato que tivesse começo, meio e fim, né? Então a revolução ganhou o nome de Revolução a favor de uma nova Constituição. É um nome bem famoso, né? bem importante na nossa história. Apertado pelas Forças Armadas Nacionais, a guerra durou algo próximo aí a 2 meses e meio,
3.000 combatentes foram mortos, 2.000 paulistas e 1.000 pelo Exército Brasileiro. Enfim, São Paulo se rendeu e perdeu essa guerra aí. O mais importante é o seguinte, né? São Paulo perdeu a guerra, mas não perdeu totalmente. Por quê? Qual era o maior objetivo dos paulistas? Uma nova Constituição. E Vargas percebeu, né, que realmente governar do jeito que ele imaginava, com poderes totais, escolhendo os governadores, sem prazo para acabar o mandato, ele percebeu que isso seria algo complicado. Vide a Guerra Civil que foi provocada. Então, em 1933, um ano depois da guerra entre Brasil e São Paulo, o Vargas ele volta com o poder legislativo, né? E o poder legislativo, naquele momento, ele tinha duas grandes missões. A primeira, eleger um presidente do Brasil de forma indireta, e o eleito, mais ou menos dá para entender por quê, foi Vargas, né? Vargas tinha todo o apoio do Exército, havia acabado de eliminar o poder legislativo, né? Então os deputados acharam por bem eleger o Vargas, mesmo que de forma indireta, né? Segura o vovô, que o vovô é bravo. E aí o mandato do Vargas ficou estipulado de 34 a 38. Então, em 38, teríamos novas eleições. O Vargas não poderia se candidatar a uma reeleição, seu mandato estaria finalizado. E a outra importância de 1933 foi o Congresso Nacional criar uma nova Constituinte e, a partir dela, liberar, enfim, a nossa terceira Constituição. E ela veio em 1934, uma Constituição que eu já até fiz um YouTube sobre ela, muito liberal, muito democrática, voto feminino, voto secreto, era tudo que os paulistas e todo brasileiro democrático queria. Então, em 1934, tudo indicava, a princípio, que o Brasil caminhava para um trilho democrático, né? O Vargas teria um mandato de 4 anos, depois uma nova eleição e a coisa caminharia de forma natural. No próximo vídeo, vocês vão perceber que não foi bem isso o que aconteceu, né? O Brasil vivia um momento muito tenso, assim como no mundo, e o mandato de Vargas não chegou até 38, né? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo, né? Esse governo, primeiro, da era Vargas, se chama governo provisório. O vídeo que vem é o governo constitucional. Demorou? Fica com Deus. Abraço do Clebinho.